Olá, você, meu amigo, minha amiga, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar uma correção da prova do concurso do TSE Unificado. Gente, TSE Unificado teve prova no último domingo, dia 8 de dezembro, e vamos fazer uma correção das questões de direito administrativo. Deixa eu logo te dizer para quem é essa correção. Essa correção não é para técnico judiciário. A correção de técnico judiciário será em um outro vídeo, tá bom? Esta correção é para analista judiciário, ok? A correção que vamos fazer neste vídeo é para as provas de analista judiciário. E não vai ser para analista judiciário área judiciária. Se você fez para analista judiciário área judiciária, não vamos corrigir aqui. Vamos corrigir dos demais analistas judiciários. Combinado? Então, se você é área judiciária, um abraço. Vou fazer a correção das questões de administrativo para analista judiciário, área judiciária, em outro vídeo. E os demais neste vídeo aqui, pessoal, vamos lá. Gente, seguinte. Eu vou dividir aqui analista judiciário em 3 categorias. Deixa eu abrir um PowerPoint aqui. Para que a gente possa conversar, sobre isso. Olha só, pessoal. Na prova de analista judiciário, eu vou separar em 3 grupos, tá? Analista judiciário, área judiciária, área administrativa e outras áreas. Beleza. Acontece o seguinte. Área judiciária, nós não vamos fazer a correção aqui. Então, vou fazer um riscar aqui, ó. Área judiciária, nós não vamos corrigir, como eu já falei para você. Gente, na prova da analista judiciário, área administrativa, só caíram 10 questões de direito administrativo, porque lá também tinha direito constitucional e direito eleitoral. Então, a banca teve que fazer uma divisão, tá? Para analista judiciário de outras áreas, foram 20 questões de direito administrativo. Por exemplo, eu estou analisando uma prova com você aqui de analista judiciário, área do serviço social, tá bom? Por quê? Porque são as mesmas questões. Vejam, as 20 questões de direito administrativo são as mesmas questões de analista judiciário, área do serviço social. Para todas as outras áreas de analista, são as mesmas 20 questões de direito administrativo, exceto área administrativa e área judiciária. Área judiciária, vamos corrigir as questões em outro vídeo. Na área administrativa é o seguinte. Essas 10 questões de direito administrativo da área administrativa, elas estão inseridas nessas 20 das demais áreas, tá bom? Então, eu vou corrigir com você aqui essas 20 questões da analista judiciário, outras áreas. Dessas 20 questões estarão lá essas 10 da área administrativa. Então, se você fez o concurso para analista judiciário, área administrativa, acompanhe esta correção, porque você vai ver 20 questões. Das 20, tem as 10 que você fez na sua prova. Aí você vai filtrar e selecionar e acompanhar a correção das 10 que você fez. Combinado assim? Beleza? Então vem para a prova comigo, pessoal. Vamos analisar aqui as questões. Veja, eu estou vendo aqui a prova de analista judiciário, área serviço social. E aqui é da questão 31 até a questão 50. Logo, 20 questões. Vamos analisar de maneira objetiva. Eu não avalio essa prova como uma prova difícil, não. Foi uma prova bem intermediária mesmo, tá? Não foi uma prova difícil. Algumas questões cabem recurso. O que eu achei que a banca pesou a mão foi nas questões de contratos, da Lei 14.133, mas lá na prova de técnico judiciário, área administrativa e analista judiciário, área administrativa, na parte específica de gestão de contratos. Eu vi que ela pesou, mas aqui não, aqui foi mais tranquilo, tá? Vejam, questão 31, 32, 33, 34 e 35 tratam sobre licitação, Lei 14.133. A questão 31, pessoal, diz assim, ó. A licitação será dispensável para aquisição de materiais ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Gente, isso está muito, muito errado.
Muito errado. E nas minhas aulas, nossa senhora, veja, eu trabalhei nesse concurso do TSE na minha isolada de Direito Administrativo, que foi onde a gente viu tudo que caiu em prova praticamente. E eu trabalhei também na revisão que eu organizei aqui, uma revisão que eu organizei, convidei outros professores, língua portuguesa, constitucional, eleitoral. E nesta revisão eu tive 2 aulões. Nesses 2 aulões eu falei sobre isso. E um dos aulões, na verdade, né? No aulão que eu tratei sobre licitações, eu falei sobre isso. Então, isso que eu falei, essa questão 31, eu falei em todos os projetos que eu participei, a gente destacou sobre isso aqui. Gente, fornecedor exclusivo, fornecedor exclusivo não é causa de dispensa de licitação. Não é dispensável, é causa de inexigibilidade. É causa de inexigibilidade de licitação, não é dispensa, tá? Por isso tá errada a questão. Já podemos botar aqui, ó. É errada a questão 31. É inexigibilidade, não é dispensa. É uma questão clássica em prova, batida demais. Beleza? Então, 31 tranquilo, não cabe recurso. Ok. A 32 também é uma questão bem batida. A gente trabalhou em todos os projetos, pessoal. Sobre modalidade de licitação. As questões mais típicas de prova de licitações é sobre modalidades e contratação direta. E ela trouxe ambos os temas aqui na prova. Modalidade de licitação, a gente sabe que o pregão é a modalidade de licitação, gente, para a contratação de bens e serviços comuns. Pregão é a modalidade de licitação cabível para bens e serviços comuns. Então, questão 32, o gabarito está certo. Pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Às vezes a banca gosta de fazer pegadinha aqui, ó, no critério de julgamento, mas aqui tá certo. Critério de julgamento do pregão pode ser menor preço ou maior desconto. Certíssima 32, sem discussão. A questão 33 fala que nas licitações, o princípio da vinculação ao edital aplica-se à administração e aos licitantes. Perfeito, certo. Gente, a vinculação ao edital é aquele princípio que diz que o edital ele é, entre aspas, a lei da licitação. A norma geral, a norma maior dessa licitação. O edital é óbvio que deve obedecer à lei e à Constituição, mas o edital, gente, ele traz as regras do procedimento licitatório. Ele traz qual é a modalidade, qual o critério de julgamento, define o objeto da licitação. Esses detalhes ele vai trazer no edital. E esse edital, gente, de fato, esse edital, ele vincula. Esse edital vincula tanto a administração pública como também como o fornecedor, tá? Eu até comento na aula o seguinte, olha, nós vivemos em um Estado democrático de direito, em que o mesmo Estado que cria as regras, cria as normas, ele também deve obedecê-la. Então o Estado cria o edital de licitação, mas ele também se sujeita a obedecer ao edital de licitação. A gente conversou amplamente sobre isso. Então tá certa, sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu aumentar a nossa fonte aqui. Ok, aumentar o zoom. Show de bola. Cadê a minha canetinha? Cadê? Sumiu? Ah, não, tá aqui. Essa aqui é a outra prova. Eu vou até tirar daqui para não confundir a gente. Isso aqui é a prova de técnico, não é isto? É a prova de técnico. Eu vou tirar daqui para não confundir a gente. Ok, vamos ficar somente com a prova aberta de analista. Pessoal, seguinte, questão 34. Não se admite a posição de sigilo em relação aos atos praticados em processo. O que é a posição de sigilo? Colocar sigilo. Não se admite pôr um sigilo. Não se admite impor um sigilo em relação aos atos praticados em processo licitatório. É a regra, tá, gente? De fato, é a regra. A regra é que a licitação é pública. A regra é que a licitação deve obediência ao princípio da publicidade. Então, aí tudo bem. Mas ele diz assim, ó. Podendo haver apenas o diferimento da publicidade quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. E aí, gente, será que tá certo? De fato, pessoal, o conteúdo das propostas até o momento de sua abertura, ele é sigiloso, mas o apenas está errado. Isso aqui eu trabalhei também dentro dos meus projetos, no meu curso, nos simulados que eu fiz também, eu coloquei uma questão sobre isso, nos aulões. Eu tenho um aulão no YouTube, aqui no meu canal do YouTube, que eu fiz uma questão sobre esse tema. Gente, vejam só,
está errado por conta do apenas por quê? Porque também é possível que haja sigilo no orçamento. A administração pode, no edital de licitação, de modo fundamentado, colocar sigilo no orçamento da licitação, para que estimule a competitividade em determinado caso específico, estimule a competitividade entre os licitantes. Então, quando ele diz assim, podendo haver apenas o diferimento da publicidade quanto ao conteúdo, não, amigo, o apenas está errado. O apenas deixa a questão errada, beleza? Tem até um artigo aqui, deixa eu mostrar esse artigo para você, deixa eu ver se eu tô com a lei aberta. Eu abri ali, não sei se eu já perdi isso daqui. Deixa eu ver. Artigo 24, exatamente. Artigo 24 da Lei de Licitações. Pessoal, vejam só. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado para a contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E nesse caso, a questão que eu fiz com vocês em aula, pessoal, foi justamente sobre o sigilo prevalecer para os órgãos de controle. E a questão dizia que sim, estava errado, porque o sigilo não prevalece para os órgãos de controle. Então, consciência tranquila, a questão nós fizemos em sala de aula. Maravilha. Questão número 35, perdão. A referida lei faculta, deixa eu abrir aqui. A referida lei, ela faculta a administração pública exigir, no edital de licitação, conforme disposto em regulamento, que um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional. Gente, a questão está certa, também tem previsão na lei. Essa questão aqui é uma questão um pouco mais fora da curva. Por quê, professor? Porque não é tão comum ser cobrado em prova pela Sebrasp. Essa 35, se você olhou assim e falou, ih, rapaz, não sei não, hein? Aí eu até aceito você não ter marcado essa questão, porque de fato não é tão comum ser cobrado pela Banca Sebrasp essa regra, mas de fato existe, tá, gente? De fato existe. E tá aqui, ó. Tá aqui. Logo abaixo, no artigo 25. No artigo 25, parágrafo 9º, o edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional. Então, há essa previsão na lei de fato, não é tão recorrente em prova, mas a Sebrasp trouxe aqui, tá bom? Ok, questões de licitações. Vamos agora para questões sobre outros temas, agentes públicos, poderes. A questão 36 diz assim, pessoal. Em qualquer caso, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que da greve decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Gente, ele está dizendo aqui que a administração pública deve descontar os dias paralisados quem está em greve. Isso é verdade, professor? É. A priori sim, gente. Se você está de greve, mesmo que a greve seja legal, mesmo assim, pessoal, não é porque você está de greve e a greve foi declarada como legal que você vai poder ficar sem trabalhar e receber, não. Isso, segundo o Supremo Tribunal Federal, seria um enriquecimento sem causa, você não trabalhar e receber o salário, a remuneração, no caso, o vencimento. Então você não recebe de fato, ela corta o ponto. Mas, primeiro, é admitido que haja compensação de horário, ele até destaca aqui no final, ó, permitida a compensação em caso de acordo. Olha, não desconta a minha remuneração que a gente trabalha em horário oposto, enfim. Mas o problema da questão, gente, tá errado a 36 e o gabarito tá correto mesmo, tá errado. E o problema dela é quando ela fala assim, ó, em qualquer caso. Em qualquer caso, a administração deve proceder ao desconto. Esse em qualquer caso está errado, gente, porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem um entendimento de que quando a greve decorre de uma conduta ilegal da administração pública, ela não pode descontar, tá? Então aqui é visão jurisprudencial, visão do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver se eu encontro essa passagem aqui para você. Achei, pessoal, vejam só. Tema 531, tá? O tema 531, desconto nos vencimentos dos servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve.
é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que formou uma tese de repercussão geral sobre relatoria do ministro Dias Toffoli. Vejam só, recurso extraordinário 693.456. Olha a tese, pessoal. A tese de repercussão geral que foi firmada. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Aí ele diz aqui, ó, no final é que traz a pegadinha. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Se a greve é provocada por conduta ilícita do poder público, não pode fazer o desconto. E a questão, ela tá errada, porque a questão diz, ó, em qualquer caso não, tá bom? Então, por isso, a 36 está errada. É uma jurisprudência que ela não é toda a prova da Sebrasp que quer essa jurisprudência, não é a maioria das provas. Mas vez ou outra cai em prova, então é bom você já saber, tá bom? Questão 37. Essa questão 37, gente, eu trabalhei no curso isolado, nos aulões, eu trabalhei na minha revisão na reta final, eu trabalhei isso daqui no simulado da prova S, no aulão que eu fiz no Sejusa, em todos os projetos eu trabalhei essa questão 37, tá? Ela diz assim, no exercício do poder regulamentar, pode o chefe do Poder Executivo tanto baixar um decreto para a fiel execução da lei? Sim. O decreto para a fiel execução da lei, gente, é o que chamamos de decreto executivo, né? Ou decreto regulamentar. Vou colocar aqui, ó, decreto executivo. Decreto executivo ou regulamentar. Artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. E ele vai dizer aqui, ó, também pode o chefe do executivo dispor, também por meio de decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Pode. Isso aqui é o que chamamos de decreto autônomo. Decreto autônomo. A canetinha parece estar travando aqui. Não é muito comum eu escrever direto no PDF, por isso que às vezes ela dá uma travada. Então, vejam, pessoal. O decreto autônomo é aquele decreto que, entre aspas, inova. Ele não precisa regulamentar uma lei que já existe. É um decreto que é possível em virtude do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. O artigo 84, inciso 6, diz que a administração pública pode, o chefe do executivo pode, mediante decreto, dispor sobre, primeiro caso, a organização da administração pública federal, desde que não implique aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, e ele também pode, através desse decreto, na segunda hipótese, extinguir cargos ou funções públicas quando vagos. A questão vai dizer, meus amigos, que ele pode dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, mesmo que isso implique aumento de despesa, criação ou extinção de órgão. Aí não, gente. Aí não, é falso demais, questão batida, cai direto. Nós falamos isso em todos os cursos. Tá errado. Falso. 38. O abuso de poder, essa questão é interessante. Ela diz assim, ó, o abuso de poder pode decorrer tanto de condutas comissivas quanto condutas omissivas da administração. Até aqui, show de bola, tudo certo, perfeito. O gabarito que a banca deu para essa questão foi correto, tá? O gabarito que a banca deu para essa questão foi um gabarito correto, questão de número 38. Até aqui tudo bem. De fato, gente, isso é um ponto batido pela Sebrasp também, tá? A Sebrasp e outras bancas, mas a Sebrasp principalmente tem várias questões dizendo que o abuso de poder, ele pode ser através de uma ação ou omissão, tudo certo. Mas aí é o seguinte, quando ele diz assim, gente, e em ambos os casos, ou seja, tanto na conduta comissiva quanto na omissiva, a ilicitude atinge o ato administrativo. Ela considerou como correto, mas vamos refletir um pouquinho, pessoal. Ele fala, conduta comissiva é uma ação, né? E conduta omissiva é uma omissão. Ele está dizendo aqui, pessoal, ele está dizendo que tanto na ação como na omissão, o abuso de poder atinge o abuso de poder é uma ilicitude grave, ninguém está discutindo isso. Mas ele está dizendo que tanto na ação como na omissão, a ilicitude atinge o ato administrativo. Vamos pensar comigo, pessoal. Quando o camarada ele pratica um ato, ou seja, ele pratica uma ação com desvio de finalidade, por exemplo. Ele pratica uma ação visando prejudicar um desafeto. Isso é abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Nesse caso, gente, de fato, esse desvio de finalidade, ele atinge o ato.
Por quê? Porque o ato foi praticado com desvio de finalidade. Então, esse ato administrativo que você praticou, um ato, ele está eivado de vício de finalidade. Essa ilicitude, ela atinge a finalidade do ato. Show de bola. Mas eu não tenho como dizer, pessoal, que uma omissão atinge um ato. Como é que a omissão atinge um ato? Vamos analisar o seguinte. O que é uma omissão? É quando eu deixo de fazer alguma coisa. Quando eu pratico uma ação, uma conduta comissiva, eu pratico um ato, e na prática do ato, deixa eu até trazer você aqui para mim. Na ação, conduta comissiva, quando eu pratico um ato, esse ato, se ele for ilegal, eu posso dizer que a ilegalidade atinge o ato. Ok, pratiquei um ato visando prejudicar um desafeto. A ilegalidade maculou o ato, show de bola. Mas quando eu deixo de praticar um ato, suponhamos, pessoal, eu deveria praticar o ato em um processo, mas eu deixei de praticar, atuei de forma omissiva. Eu deixei de praticar por quê? Porque aquele processo ele beneficiava um desafeto meu. E se eu assinasse um ato naquele processo, se eu assinasse e praticasse o ato dentro do processo, eu ia acabar beneficiando de maneira lícita, de maneira legal, um desafeto. Como eu não quero que o meu desafeto se dê bem, o que é que eu fiz? Eu não assinei aquele ato, não pratiquei o ato e o meu desafeto ficou esperando o direito dele sem ser beneficiado. Ele ficou esperando o direito dele e ele não teve a satisfação de seu direito porque eu deixei de praticar aquele ato. Isso é abuso de poder na modalidade desvio, de forma omissiva. Beleza. Eu deixei de praticar um ato. Aí a pergunta é, a omissão, nesse caso, vejam, a omissão que eu pratiquei uma omissão, eu deixei de realizar um ato. Isso atinge essa ilicitude, ela atinge o ato administrativo? Qual ato que eu não pratiquei nenhum? Como é que eu digo que uma ilicitude atinge um ato se o ato não existiu? Compreende, gente? Eu deixo de praticar um ato. Eu deixei de praticar um ato. Não pratiquei o ato. Não pratiquei. Aí a questão está dizendo que a minha ilicitude, que de fato eu pratiquei uma ilicitude, porque eu fui omisso de modo ilegal. Eu deveria praticar o ato e não pratiquei. Então a minha conduta foi uma conduta ilegal. Mas como é que eu digo que essa ilicitude atinge o ato se não existe ato? Compreende? Então quando a questão diz assim, ó. Quando a questão diz assim. Quando ela diz. E em ambos os casos a ilicitude atinge o ato, cara, como é que a ilicitude vai atingir o ato que não existe? No caso da omissão. Consegue compreender? Então, essa questão 38, eu coloco um asterisco. É uma questão que cabe recurso, tá? Se a banca vai anular, aí é mais 500. Eu não sei se ela vai anular, mas que cabe um recurso, cabe. Se você errou, tenta. Se você errou, tenta lá. Se tu acertou, segue a vida, segue o baile, vai ser feliz. Mas se você errou, tenta esse recurso aí, tá bom? Com esse fundamento que eu te falei. Ora, ele praticou uma conduta omissiva, ele não realizou nenhum ato. Como é que eu vou dizer que a ilicitude da omissão, a omissão de fato gerou uma ilicitude, mas como é que eu digo que a ilicitude atinge o ato administrativo? Não tem como, tá bom? Não tem como a ilicitude atingir um ato sequer um ato que sequer existiu. Um ato que sequer existiu. Não vejo essa possibilidade. Se ela dissesse assim, ó, a ilicitude atinge a conduta administrativa, aí beleza. A ilicitude atinge a conduta, mas atinge o ato, não tem como. Ok, questão 39. A questão 39 é uma questão que eu também entraria com recurso, eu vou explicar a você por quê. A questão diz assim, ó. O auxílio natalidade somente será pago à servidora por motivo de nascimento de filho, não podendo o cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora, auferir tal benefício. Gente, ele está dizendo o seguinte, olha, o auxílio natalidade ele é pago para a servidora pública que vai ser mãe. Agora, no caso de um servidor público que a esposa tem filho e essa esposa não é servidora, mas se o cara é servidor, ele não recebe. É isso que a questão está dizendo, ó. Não podendo o cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora, não podendo o cônjuge receber o benefício. Essa questão, gente, ela está errada. Essa questão está errada. Por que ela está errada? Essa questão está errada por quê? Porque a Lei 8.112, a Lei 8.112/90, 8.112/90,
112/90, ela diz o seguinte, olha, suponhamos, minha esposa é servidora e eu não sou. Ela engravida, tem um filho. Ela, servidora, vai ter direito ao auxílio natalidade. Agora, vamos inverter. Eu sou servidor, minha esposa não é. Eu sou servidor, minha esposa não é. Quando minha esposa vai ter filho, ela não é servidora, mas eu sou. Quando ela vai ter filho, eu vou receber o auxílio natalidade, compreende? Se os dois fossem servidores, só quem receber era ela. Se somente ela fosse e eu não fosse, ela receberia. Mas ela não sendo e eu sendo, eu tenho o direito de receber. Então, quando a questão diz assim, não podendo o cônjuge ou companheiro servidor, quando a parturiente não for servidora, oferir o tal benefício, está errado, porque o cônjuge ou companheiro vai receber. O cônjuge ou companheiro recebe o benefício quando a parturiente, a mãe, não é servidora, tá? Ok, o julgamento da questão não está errado, tá? Beleza, o gabarito foi errado, ok. O problema, para mim, gente, e é um ponto até que eu estou até me arriscando em falar isso, porque eu não vi nenhum outro professor argumentando esse ponto que eu vou falar agora. Muitos podem discordar de mim, eu acho que a maioria discorda, tá? Acredito que a maioria discorda de mim nesse ponto. Eu não vi ninguém falando sobre esse recurso, mas eu entendo que tá errado. Por quê, gente? Vejam só, vamos olhar o edital da questão, o edital do concurso. Vamos observar o edital do concurso. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui. Tá aqui, pessoal. Gente, seguinte. Edital do concurso do TSE. Ele não fala em nenhum momento a Lei 8.112 aqui de maneira expressa, tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar algo que dê para cobrar a Lei 8.112. Ele fala sobre agentes públicos. Tópico 3. Esse conteúdo é o de direito administrativo, exceto para analista judiciário, área judiciária. O resto pega esse conteúdo aqui. É um conteúdo que não sofreu nenhum tipo de retificação, tá? Direito constitucional sofreu, eleitoral sofreu, administrativo, nessa parte geral, não. Gente, quando ele fala sobre agentes públicos, ele diz assim, agentes públicos, aí ele traz legislação pertinente. Quando a gente lê o edital e vê assim, legislação pertinente de agentes públicos, o que é que a gente imagina? Pô, deve ter a Lei 8.112. Se ele falasse só assim, tópico 3, agentes públicos, tópico 3.1, legislação pertinente, o que é que eu te orientaria a estudar? Legislação pertinente de agentes públicos. Eu pego tanto a Constituição Federal, do artigo 37 ao 41, eu pego a Lei 8.112, que nós estamos falando de um concurso federal, eu pego um decreto do Código de Ética do Servidor Público, embora seja um decreto do Poder Executivo, mas eu pegaria o Código de Ética do Judiciário para trabalhar também. Então a gente poderia pegar, gente, normas pertinentes e correlatas aos servidores públicos federais, tá? Porém, gente, o edital, ele traz o tópico 3.1, legislação pertinente. Aí dentro do 3.1, ele coloca 3.1.1, disposições constitucionais aplicáveis. Acabou. Presta bem atenção. Não tem a previsão da Lei 8.112. Aí você pergunta, professor, mas quando ele fala legislação pertinente, veja, se ele colocasse apenas o tópico 3.1, beleza, poderia cobrar. Porém, gente, ele colocou o tópico 3.1 e ele detalhou o que quer dentro desse tópico. Ele colocou o 3.1, aí disse, olha, dentro do 3.1, eu quero esse daqui, 3.1.1, disposições constitucionais aplicáveis. Consegue compreender? Gente, é da mesma forma, por exemplo, vamos lá. Eu estou aqui trabalhando o tema de controle da administração pública. É o tópico. Aí tem os subtópicos. Controle exercido pela administração pública, judicial, legislativo. Então vejam, pessoal, a prova só poderia cobrar dentro de controle o controle da administração pública, que é um controle administrativo, 6.1. O 6.2, tudo que envolve controle judicial, ela poderia cobrar. E 6.3, tudo que envolve controle administrativo. É tanto que ela cobrou na prova de técnico, tem uma questão polêmica lá, que fala sobre o Tribunal de Contas da União também. Então, dentro de controle legislativo, beleza. Ela não poderia cobrar um controle que não fosse nada a ver com administrativo, nem judicial, nem administrativo. Nem legislativo. Tá? Por exemplo, dentro de atos administrativos, tópico 2. Dentro de atos administrativos, é o tópico 2, veja, ela trouxe o tópico 2 atos e só trouxe um tópico dentro de atos, 2.1. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Ela não poderia cobrar nada que estivesse fora de conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. Porque é um subtópico, ele está detalhando. Da mesma forma aqui, gente. Se eu tenho agentes públicos 3 e no tópico 3.1, legislação pertinente, ele detalha, ele traz um subtópico,
que é o 3.1.1, isso quer dizer que dentro do 3.1, ela só poderia cobrar disposições constitucionais aplicáveis. É diferente, pessoal, se ela trouxesse 3.1, aí colocasse 3.1.1, disposições constitucionais, 3.1.2, Lei 8.112. Aí beleza, mas ela não trouxe. Então, na minha visão, essa questão que trata a respeito da Lei 8.112, que é a questão, nessa prova que eu estou analisando, a questão 39, na minha visão, deveria ser anulada. Anulada, na minha visão. Tá? Essa 38, voltando àquela que fala abuso de poder, a gente poderia até entender que ela deveria, em vez de ser anulada, trocar o gabarito de certo para errado, né? Porque diz que em ambos os casos a ilicitude atinge o ato. Então poderia trocar para errado. Tá? No recurso. Mas essa 39, ela deveria ser anulada. Anulação. Tudo bem? Beleza? Repito. Por quê, professor? Qual é o argumento que eu vou entrar no recurso? Cobrança fora do edital. A banca ela vai argumentar que essa legislação pertinente engloba 812, mas repito, se ela trouxesse só o tópico 3.1 e não trouxesse o 3.1.1, show de bola, amigo, poderia sim. Mas aqui não, tá, gente? Ela trouxe o 3.1 e quando ela traz o 3.1.1, ela diz que dentro de legislação pertinente que é apenas as disposições constitucionais, acabou. Então usa esse argumento. Ela, dentro da legislação pertinente, ela especificou o que queria, que eram as disposições constitucionais. Logo, não caberia a Lei 8.112. Tudo bem, beleza? Essa é a nossa interpretação. Repito, eu posso ser apedrejado por essa minha interpretação, porque eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu não vi nenhum outro professor. Eu olhei grandes cursos, outros comentários, para ver. Quando eu vi essa prova, eu falei, pô, será que eu tô ficando louco? Vou ver se alguém reclamou sobre isso também. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Ninguém. Mas eu, sendo candidato nessa prova e tendo errado essa questão, eu entraria com recurso. Não te custa nada, entra com recurso, tá? Mas eu acho um escândalo. Eu acho que sim, deveria ser anulado. Ok. Questão 40. É constitucional que a administração pública delegue o poder de polícia? É constitucional que a administração pública delegue o poder de polícia a uma sociedade de economia mista de capital social, majoritariamente público, para fins de aplicação de multas de trânsito. Gente, é certinho a questão, não tem nenhuma contestação, tá? É uma visão jurisprudencial do Supremo, isso tá caindo demais em prova. É a delegação do poder de polícia. Essa delegação do poder de polícia tem alguns requisitos, tá, pessoal? Vejam. Essa delegação do poder de polícia, ela precisa ser para uma sociedade, para uma entidade da administração indireta de capital majoritariamente público que atua exclusivamente na prestação de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, e a delegação tem que ser feita através de lei, tá? Quem determinou isso foi o Supremo Tribunal Federal. Porém, pessoal, vejam só, eu vou fazer mais uma observação nessa questão 40. Tá certa. Na primeira análise que eu fiz, eu não vi possibilidade de recurso. Mas analisando agora na gravação com você, você pode tentar. Se você errou a questão, gente, é aquela coisa, se você errou, não custa nada tentar. Se você errou, eu acho que ainda dá para tentar alguma coisa nela. Por quê, pessoal? É constitucional que a administração pública delegue o poder de polícia a uma sociedade de economia mista de capital majoritariamente público. Gente, essa delegação, segundo o Supremo Tribunal Federal, ela pode acontecer, mas existem 5 requisitos. A lei só falou 2. Para que essa delegação do poder de polícia, para aplicação de multa, que é a sanção, gente, para essa delegação do poder de polícia, que prevê a aplicação de penalidades de sanção, uma tese de repercussão geral do Supremo determinou 5 requisitos, não foi só 2. Não foram só 2, foram 5. Repito, essa delegação do poder de polícia tem que ser para uma entidade que está na administração indireta. Esse ponto ela atendeu, ó. Sociedade de economia mista está na administração indireta, então esse ponto atendeu. Outro requisito, essa entidade tem que ter um capital majoritariamente público. Ok, sim. Ela atendeu, ela colocou expressamente, beleza. Mas existem outros 3 requisitos, não basta isso. A delegação tem que ser feita através de lei. Essa entidade tem que atuar exclusivamente na prestação de serviço público próprio de Estado e em regime não concorrencial. A questão só trouxe 2 requisitos e disse que pode. Para mim tá errado.
Então, mais uma questão aqui que eu vou colocar um asterisco. Na análise preliminar, eu não tinha nem percebido. Eu passei rápido, não percebi. Mas agora, analisando friamente, para mim, recurso para errado. Está incompleta, gente. E essa, nesse caso, estando incompleta, na minha visão, deixaria a questão errada. Porque, veja, é constitucional. Ela está perguntando, ó, é constitucional que a administração delegue o poder de polícia a uma sociedade de economia mista de capital majoritariamente público, inclusive para aplicar multa, que é uma sanção? Perguntando para mim, eu diria, não. Porque além dessa sociedade de economia mista e além dela ter um capital majoritariamente público, a delegação tem que acontecer por meio de lei. Essa entidade tem que atuar na prestação de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial. Então ela está trazendo uma afirmação, trazendo apenas 2 requisitos. E na verdade tem mais 3. Por isso eu entendo que está errado. Embora o gabarito... Deixa eu confirmar se o gabarito foi certo ou se eu estou falando besteira aqui, gente. Deixa eu ver se o gabarito de fato... Se o gabarito de fato foi correto. Cadê você? O gabarito. Questão 40... Foi correto, o gabarito foi certo, tá? Foi certo o gabarito, mas, repito, eu discordo. Faltaram 3 requisitos aí. Existem questões, pessoal, são questões incompletas que você analisa e fala, pô, é uma questão incompleta, mas não traz uma incorreção por quesito. Mas essa questão foi muito objetiva. É constitucional que a entidade de economia, que a sociedade de economia mista, capital majoritariamente público, delegue poder de polícia para ela e ela aplicar multa. Aí fala, pô, peraí, se eu pegar se eu pegar uma sociedade de economia mista, de capital majoritariamente público, que explora a atividade econômica, vamos lá, o Banco do Brasil. Se eu pegar o Banco do Brasil, ele pode receber essa delegação do poder de polícia? Não. Então tá errado. Teria que trazer os outros requisitos. Beleza? Tranquilo? Ok. Questão. Agora, se ela falasse assim, ó. É constitucional que a administração pública delegue um poder de polícia a uma sociedade de economia mista que, dentre outros requisitos, tenha o capital social majoritariamente público. Aí seria outra coisa. Ela estaria um pouco incompleta, mas deixaria a questão aberta, dentre outros. Mas aqui não, aqui foi totalmente fechada, por isso eu entendo que está errado. 41. A investidura em função pública de livre nomeação e livre exoneração prescinde, ou seja, dispensa de prévia aprovação em concurso. Tá certo, gente? Porque é função pública, pessoal, de livre nomeação e livre exoneração. Lembra que função pública é um gênero, tá? Dentro de função pública eu posso ter a função de confiança. Aí a função de confiança, você pensa, caramba, a função de confiança é aquela que é exclusiva para o cargo efetivo. Ok. Mas eu tenho função pública que é a função, por exemplo, temporária. A função pública temporária para atender excepcional interesse público. Livre nomeação, livre exoneração. Não tem estabilidade. Então esse gênero, sim, a investidura em função pública, se é de livre, e até mesmo uma questão até fácil, tranquila, pessoal, porque ela está dizendo, ó, é uma função de livre nomeação. Nem precisa aprofundar muito em doutrina. Se ela está dizendo que é de livre nomeação, gente, é óbvio que prescinde de aprovação em concurso. É óbvio que dispensa aprovação em concurso. Então, segue o baile. Questão 41 está certíssima, sem problema nenhum. A questão 42 fala sobre atos administrativos. E ela diz assim: a competência para praticar um ato administrativo somente pode ser objeto de delegação ou avocação, caso não seja uma competência exclusiva conferida a um determinado órgão ou agente pela lei. Tá certa a 42, pessoal? E essa 42 aqui, quem é meu aluno, a gente fez isso aqui também em aula, tá? A gente falou sobre isso. Isso aqui tem até um mnemônico, né? Olha, existem atos que são indelegáveis e, por consequência, não podem ser avocados, porque só se pode ser avocado a competência que pode ser delegada, tá? Então, quais são os atos que são indelegáveis? São os atos cenoura, né? Cenoura. Mnemônico batido também. Competência exclusiva, atos normativos e decisão de recursos administrativos. Então, veja, ato de competência exclusiva, sim, não dá para delegar, nem mesmo para avocar. Beleza? Tranquilo? Show de bola. 42 está certinho. Vamos para a questão
Tem a questão 43. Pessoal, mas assim, antes da questão 43, eu ainda analisando aqui, refletindo e repensando sobre essa 42, é uma questão que eu na prova marcaria como certa, que foi o gabarito que a banca deu, mas analisando bem, é uma questão que se você errou, tem uma margenzinha pequena para recurso, tá? Eu acredito menos no recurso da questão 42 do que na questão 40, por exemplo. Eu acho que a 40 é uma questão que é mais... tem mais chance de ser anulada. A 42, gente, tem uma... Se você errou, cabe tentar anular. Por quê? Porque ela diz assim, ó... Veja o que eu acabei de falar para você. Eu falei para você que existem 3 tipos de atos que são indelegáveis. Competência exclusiva, ato normativo e decisão de recurso administrativo. Ele diz que a competência para praticar um ato administrativo somente pode ser objeto de delegação ou avocação caso não seja competência exclusiva. Então, o que é que ele está dizendo? Amigo, é o seguinte, ó. Olha, só pode delegar se a competência não for exclusiva. Mas espera aí. Mas se a competência não for exclusiva e se tratar de um ato normativo, também não dá para delegar. Se a competência, mesmo não sendo exclusiva, se for decisão de recurso administrativo, não dá para delegar. Então, assim, essa questão aqui é um recurso mais difícil, porque é aquela coisa, é procurar uma agulha no palheiro ali, tá? É procurando pelo em ovo. Mas, se você errou, cabe tentar. Você argumenta no recurso seguinte, olha, vou até botar um asterisco pequeno aqui, tá? Vou botar um asterisco pequeno. No recurso, você argumenta o seguinte, olha, tá errado dizer que a competência para praticar um ato somente pode ser objeto de delegação ou avocação, caso não seja competência exclusiva. Quer dizer, caso não seja competência exclusiva, pode? Peraí, ainda precisa ver se é um ato normativo. Ainda precisa ver se é uma decisão de recurso. Então você diga, a questão deveria ser mudar o gabarito para errada. Por quê? Porque, além da competência exclusiva, precisa ser averiguado se trata-se de um ato normativo ou de uma decisão de recurso administrativo, pois, segundo o artigo 13 da Lei 9784 de 99, são situações em que o ato administrativo não pode ser delegado. Então, a questão de não ser competência exclusiva não basta para a delegação, tá? Então, ele dizer somente pode ser objeto de delegação ou avocação caso não seja exclusiva, calma. Se não for exclusiva, se não for um ato normativo, se não for decisão de recurso administrativo. Beleza? Ok? Questão 43. Segundo o STF, o ato que concede aposentadoria a servidor público é um ato complexo, pois depende da atuação do ente a que o agente é subordinado e da aprovação do Tribunal de Contas. Tá certo. Isso daqui, para quem é aluno da minha isolada, a gente trabalhou isso. Inclusive, está no material em PDF. Gente, o ato de concessão de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, a análise da concessão de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, a doutrina entendeu durante um tempo que seria um ato composto, né? Como se a concessão de aposentadoria fosse ali uma aprovação de um ato que já foi formado pelo ente a que o servidor faz parte. Mas, na verdade, o STF entendeu que não, que o ente que o servidor faz parte manifesta a sua vontade, um órgão, e o Tribunal de Contas manifesta a sua vontade. E essas vontades juntas formam apenas um único ato, que é a aposentadoria. Então a doutrina entendia que não tinha um ato que era o ente que expedia, outro ato que era o Tribunal de Contas, por isso que era um ato composto. O STF não. Eu tenho uma manifestação de vontade do ente, uma manifestação de vontade do Tribunal de Contas, juntas formam um único ato, que é um ato complexo, tá? Então, a questão 43 está certa. Deixa eu ver se eu encontro até esse trecho da minha apostila, onde eu explico isso daqui. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Quem foi aluno da minha isolada de Direito Administrativo, gente, tá aqui, ó. Quem foi aluno da isolada de Direito Administrativo, ó. A jurisprudência do STF entende que a aprovação é um ato independente. Consequentemente, todo ato que dependa da aprovação será um ato administrativo complexo. Olha o exemplo que eu uso no meu material. Exemplo. Concessão de aposentadoria do servidor público, que depende da manifestação de vontade do órgão o qual o servidor está vinculado, mais a aprovação pelo Tribunal de Contas. A aprovação, portanto, não é um ato composto, e sim complexo. O meu material PDF disponibilizado para os alunos de minha isolada, tá bom? Beleza? Então tá certinha a questão, sem maiores surpresas. Questão 44, esse tema eu trabalhei em todo canto, tá, gente? A questão 44 foi na minha isolada, nos aulões, na revisão final, na revisão que eu fiz no Sejus a semana passada. Em todo lugar eu fiz essa questão 44. As presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo são absolutas, de forma alguma, são relativas, tá errado.
Eu até falo em aula, olha, é uma presunção juris tanto, né? Presunção juris tanto quer dizer presunção relativa e não absoluta. Admite-se prova em contrário, sim. Por isso está errada a 44. A 45 diz que resolução é uma espécie de ato administrativo por meio do qual os órgãos consultivos da administração emitem opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. Gente, o ato administrativo por meio do qual emite opinião técnica, opinião sobre assuntos técnicos, assuntos jurídicos, não é resolução, gente. O ato que trata-se de opinião técnica é parecer. É um ato enunciativo, inclusive. Parecer, tá bom? Não é resolução. Resolução é um ato normativo, não tem nada a ver com isso. Resolução tá errado, portanto, a 45. A resolução é um ato normativo, por meio do qual órgãos colegiados editam normas, tá bom? Questão 46 vai dizer que para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal é necessária a violação de um dever jurídico específico de agir. Essa questão é uma questão um pouco complicada também. O gabarito foi certo, tá, gente? Mas é uma questão um pouco complicada porque, gente, existem dois tipos de omissão estatal. Existe a omissão genérica e a omissão específica, segundo a doutrina, tá? A omissão genérica, gente, é uma simples omissão, tá? A omissão genérica é, olha, por exemplo, eu tô pilotando uma moto e caí da moto. Eu posso responsabilizar o Estado porque eu caí da moto? Ora, eu posso dizer que o Estado foi omisso em não ter uma segurança maior ali naquela rua? Eu vou ter que provar, nesse caso, nessa omissão que eu estou tratando para você, o Estado não tem nenhum tipo de dever jurídico de estar ali, ter um agente estatal ali a todo momento me guiando na moto, dizendo por onde é que eu tenho que andar, para eu desviar e tal. Não tem essa obrigação. Então eu digo que isso é uma omissão genérica. Por que uma omissão genérica? Porque para eu provar que essa minha queda foi culpa do Estado, porque o Estado foi omisso, o Estado foi omisso na sua responsabilidade, por isso eu caí, eu preciso provar que houve culpa ou dolo do Estado. Logo, essa teoria da omissão genérica é uma teoria da culpa administrativa que adota o rito subjetivo, da responsabilidade subjetiva. Ou seja, a omissão genérica é a omissão no dia a dia. Olha, eu quero provar, olha, eu sofri um dano e o Estado não estava lá para me proteger, eu sofri o dano porque o Estado deixou de praticar um ato. Beleza, é omissão genérica. Prova aí que o Estado agiu com culpa ou dolo. Omissão genérica, tá? Agora, na omissão específica, a omissão específica é quando há um dever jurídico de agir. Aí, na omissão específica, gente, quando o Estado tem um dever jurídico de agir e não age, aí a responsabilidade é objetiva. Por exemplo, a gente fala muito da omissão, a gente fala muito, pessoal, da omissão específica no caso de morte de detento, que acontece dentro de uma penitenciária, e essa morte o Estado poderia evitar. Morte de detento em uma penitenciária quando é provado que o Estado faltou com o dever específico de proteção. Então, quando é provado que o Estado faltou com o dever específico de proteção, responsabilidade objetiva. Então, veja, nesse caso, é omissão específica. O Estado faltou com o dever, o Estado tinha o dever jurídico de agir e não agiu. O Estado tinha o dever jurídico de proteger e não protegeu. Outro caso de omissão específica. Pronto, um comparativo claro de omissão genérica e omissão específica. Omissão genérica, sou assaltado na rua. Fui assaltado na rua. Eu consigo provar que eu consigo processar o Estado para requerer uma indenização porque o Estado não estava me protegendo? Não, gente. Princípio da reserva do possível. O Estado não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não posso dizer, o Estado deveria ter um policial naquele momento me protegendo na rua. Não. O Estado não tem como estar em todas as ruas a todo momento. Omissão genérica. Tá? Agora, nessa omissão genérica, se eu consigo provar que estava passando uma viatura ali do lado, passou uma viatura no momento que eu fui assaltado, aí é outra coisa. Consegue compreender? Aí é outra história. Aí passa a ser... Opa, eu tô provando que houve uma omissão. Ó. Passou uma viatura, o policial olhou pra mim, viu eu sendo assaltado e não fez nada. Aí eu vou entrar com a ação judicial provando a culpa ou o dolo do agente estatal em não me proteger. Olha, tô aqui, ó. Aí é omissão genérica, tá, gente? É omissão genérica. Eu entro com a ação e provo a culpa ou dolo. Ou então o próprio dolo, ele não quis me defender, ele não quis me proteger. Ou então ele olhou, pensou que era brincadeira e foi embora.
por uma imperícia ele deixou de proteger. Aí é omissão genérica. Agora, por exemplo, se eu sou assaltado dentro de uma delegacia, eu vou para uma delegacia prestar uma queixa. Cheguei lá na delegacia, entrou um ladrão e me assaltou. Aí é omissão específica, porque ali na delegacia o Estado tem um dever jurídico de proteção, né, gente? O dever jurídico de agir. Tá bom? Então vejam, pessoal, neste caso, a questão 46 a banca deu como certa, mas eu entendo que está errada, por isso deveria ser anulada. Vou colocar um asterisco aqui, ó. Por quê, professor? Porque, vejam, gente, na verdade o gabarito deveria ser alterado para errado. Porque quando ele diz, para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal, é necessária a violação de um dever jurídico específico de agir, está errado porque não é toda omissão que precisa da violação do dever jurídico de agir. Apenas a omissão específica é caracterizada quando há violação do dever jurídico de agir. Apenas na omissão específica. Na omissão genérica, não. Então, nesse caso, essa questão é uma questão que, para mim, deveria ser mudado o gabarito também. Tá bom? Ok. Questão 47. A força maior é considerada causa excludente da responsabilidade civil do Estado. Tá certo, gente? Nós falamos isso em aula várias vezes também. Força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, são causas excludentes de responsabilidade. 48 fala que o direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano depende da demonstração da conduta, prejuízo, que é o dano, e o nexo de causalidade, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a comprovação de dolo ou culpa. Essa 48 tá errada, pessoal. Por quê? Vejam, lembra que a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. Então, para a vítima entrar com a ação judicial contra o Estado, de fato, ela não precisa provar nada. Ela não precisa provar culpa ou dolo. Para a vítima entrar com a ação contra o Estado, ela precisa apenas provar conduta, o prejuízo e o nexo. Ok, foi o que a questão trouxe. Mas para o Estado entrar com ação regressiva contra o agente público, o Estado precisa provar conduta, prejuízo, nexo e o Estado precisa provar dolo ou culpa do agente. Então, gente, vejam só. Quando a questão diz assim, ó. Quando a questão diz é prescindível, eu tô falando aqui, ó, o direito de regresso. E é prescindível comprovação de dolo ou culpa, tá errado. Para ação regressiva, o Estado precisa provar dolo ou culpa do agente. Inclusive, eu destaquei nos aulões também, no curso isolado, olha, a responsabilidade do Estado é objetiva. O Estado precisa entrar, assim, a vítima, quando vai entrar com a ação judicial contra o Estado, não precisa provar dolo ou culpa. Mas a responsabilidade do agente na ação regressiva é subjetiva. O Estado, na ação regressiva, precisa provar dolo ou culpa, tá? A questão 49 diz que a responsabilidade civil por danos nucleares, dano nuclear, gente, é risco integral. Dano nuclear, atentado terrorista praticado contra a aeronave de matrícula brasileira. Dano ambiental também tem uma possibilidade. DPVAT, enfim, tem alguns casos de dano, de teoria do risco integral que o Estado responde sempre, tá? Então, a responsabilidade civil por danos nucleares, tenham eles sido causados por ato comissivo ou omissivo, independe da existência de culpa, com certeza. O Estado vai ser sempre condenado. E questão 50. Nos casos em que o réu tenha sido condenado criminalmente por erro judiciário, o trânsito em julgado da sentença condenatória impede que o Estado seja responsabilizado civilmente pelo ato. Tá errado, pessoal, pela regra da independência entre as instâncias. Como assim, professor? Ele tá dizendo o seguinte, olha, tem um cara que foi condenado criminalmente por erro judiciário. O que é que significa isso, professor? Ele foi condenado, mas ele é inocente, mas ele foi condenado. E essa condenação transitou em julgado. A condenação transitou em julgado e ele foi condenado na esfera criminal. Isso quer dizer que essa vítima que foi condenada sendo inocente, ela não pode entrar com ação judicial contra o Estado, com ação civil de reparação de danos, porque a condenação criminal transitou em julgado? Nada a ver. Mesmo que a condenação criminal tenha transitado em julgado, ela pode entrar com ação civil contra o Estado de responsabilidade por danos. Tá? Da responsabilidade civil do Estado. Por isso está errado a questão 50, tá? Então vejam, pessoal, da nossa prova, analista judiciário, área
administrativa, outras não é área judiciária, como a gente falou. Fizemos 20 questões aqui. Dessas 20, conforme eu falei para vocês, 10 delas são comuns para analista administrativo, área administrativa. Analista judiciário, área administrativa, perdão. Como eu vi com vocês aqui, ó, quantos recursos cabíveis? 1, 2, 3, 4, e esse aqui bem pequenininho, 4,5. Tá? No total são 5. Alguns dessas... não são, com certeza a banca não vai anular todas, nem vai trocar o gabarito de todas. Eu tenho certeza absoluta que ela não vai fazer com todas, tá? Porque ela não faz isso. O mundo dos concursos é isso, tá, gente? As bancas nem sempre anulam as questões que devem anular. Nem sempre trocam o gabarito que devem trocar. Então dessas 5, vai lá, se 1, 2 forem anuladas ou trocar gabarito, já é muita coisa. Mas o que eu tô te falando? Só vai anular ou trocar gabarito se você entrar com recurso. Então entra com os recursos cabíveis. Entra com os recursos cabíveis. Se você precisa, entra, tu não tem nada a perder. Tá certo? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E posteriormente eu vou fazer correção também de técnico judiciário. E também de analista judiciário, área judiciária, beleza? Valeu demais, forte abraço. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Tá aqui o meu Instagram. É só mandar dúvida lá. Combinado? Valeu, forte abraço. A gente se encontra.